Olá pessoal, boa noite. Agora começa a gravação, né? As pessoas vão chegando e a ideia é hoje a gente bater um papo sobre bateria, geração híbrida, né? Vamos falar um pouquinho sobre até o que apareceu na capa do Globo Rural desse mês, né? A capa divulgou um pouco sobre geração distribuída e mostrando uma fazenda que implantou um projeto com solar, né, com bateria off-grid, projeto bem interessante. Mas daí eu fiquei me perguntando, poxa, é viável economicamente um projeto desse? Boa noite, né, Thaís? Tudo bem? Boa noite, Alfa. Boa noite, pessoal. Chegando, batendo um papo à medida que as pessoas vão chegando. E daí quando eu fiquei assistindo aquela reportagem do Globo Rural, que eu posso até, vou mostrar para vocês aqui um pouco do que eu estava vendo, eu fiquei me perguntando sobre a viabilidade financeira desse projeto, né? É viável economicamente esse projeto? Não é? Como é que estão os custos, os investimentos, né? Quando é que faria sentido você ter um projeto como esse de geração de energia, né? E, e daí eu fiz algumas análises aqui, olhando um pouco o custo de geração solar, um pouco de geração de biogás. Boa noite, Douglas, tudo bem? E comecei a simular um pouco dos custos que eu tinha de bateria, como é que são esses custos e conversei com alguns especialistas, né? Conversei sobre isso com o Thomas, que é um empresário que já fez vários projetos, né? Conversei também com o Jarbas, também já fez vários projetos de solar com baterias, diversas marcas, diversos conceitos, diversos tamanhos, né? E daí, era só um pouquinho. E daí olhando para tudo isso, como é que se dá essa questão da geração híbrida, né? Como é que são os custos, se isso para de pé ou não para de pé, né? Afinal das contas, ninguém monta projeto para ficar bonito. Aliás, alguns montam, mas a ideia é dar lucro, né? Então a ideia de hoje é a gente falar um pouco sobre isso. Qual é o lucro, qual é o custo, como é que estão esses projetos, desafios técnicos, né? E para isso eu vou mostrar algumas fotos de um projeto que a gente tem aqui, mostrando também um pouco da experiência do Thomas, mostrando um pouquinho a experiência do Jarbas. Eu não sei se o Jarbas vai conseguir estar com a gente hoje, né? E a gente vai navegar um pouco sobre esse mundo aí de baterias, geração híbrida, né? Lembrando que na primeira live que a gente fez, já faz aí umas 10 semanas, eu passei para vocês um estudo de viabilidade mostrando como é que era o custo, né, de geração de biogás, solar, né? E lá a gente calculava um índice chamado LCOE, que é Leverage Cost of Energy. Na verdade, você pega o valor presente líquido dos custos e o valor presente líquido da geração e faz essa divisão e você chega no custo médio de geração de energia. Esse custo médio é muito interessante para você avaliar o quanto que você está sendo competitivo na venda da energia, né? E fiz a mesma coisa para o solar agora com a bateria. Então a ideia é a gente comparar as duas coisas. Eu fiz uma outra planilha. Quem quiser receber a planilha, pega lá no Bill o link, né? Planilha. Se você puder mandar o e-mail para mim ali na planilha, eu mando para vocês a planilha do solar, né? Então, o que na verdade a geração híbrida vem com um pouco esse mix de geração que a gente vem assistindo, né? Com a solução de bateria e com a capacidade de armazenamento que já está disponível por aqui, né, deixa eu só chamar o Thomas aqui, a gente consegue praticamente se desvincular completamente do grid, né? Então a gente gera uma energia elétrica durante o dia, seja com qualquer fonte, você pode gerar solar, hídrica, biogás, qualquer uma dessas fontes, e essa geração você armazena em baterias, e com as baterias você consegue despachar essas baterias e utilizar em qualquer horário que você quiser. Uma outra alternativa é, ao invés de você despachar as baterias, você exporta para o grid. Isso é uma coisa que ainda não é permitida no Brasil, né? A, a agência reguladora, né, ainda está homologando os inversores que podem fazer isso. Mas já é possível, né? Já é possível. Hoje, se você tiver um inversor,
apesar de não ser homologado ainda, você consegue exportar energia. Mas será que o custo faz sentido, né? Quando a gente fala em geração remota, faz sentido, mas quando a gente está falando em projetos normais, ainda em qualquer distribuidora, pelo que a gente avaliou, as contas não estão fechando muito direito, né? Casos específicos, dependendo da estrutura que você tem, do custo de investimento que você tem para levar energia off-grid, ainda faz sentido, né? Mas não é uma coisa que você pode colocar em qualquer projeto, como é o solar, por exemplo, que já está mais barato em qualquer estado, né? Deixa eu ver aqui se o nosso amigo Thomas já está aqui. E aí, o Thomas, você já chegou por aqui, Thomas? Eu preciso que você me convide aí para a gente participar junto, né? Então, eu vou começar mostrando um pouquinho da capa do Globo Rural. Da capa do Globo Rural. Deixa eu ver se o Thomas já chegou aqui. Thomas, você precisa me chamar aqui no WhatsApp. Douglas, bota o Thomas aí então. Ô Thomas, bota ele aí. Entendi. Então, eu vou mostrando um pouco das fotos aqui, do que a gente vai falar hoje, né? Mostrar um pouco... se você puder ajudar ele para mim, Douglas, por favor. Vou mostrar um pouquinho as fotos, o que é que as pessoas estão fazendo com bateria, né? Mostrar um pouco quais são as perspectivas de você usar a bateria hoje, né? Quer dizer, as pessoas olham para a bateria e falam, pô, a bateria é a solução de tudo. Não, a bateria é uma solução de armazenamento, né? Aí a gente tem que... Da onde vai vir essa energia? Da onde vai vir essa energia? Vai vir solar, essa energia vai vir biogás, vai vir da própria rede, né? Então, hoje você tem, por exemplo, a possibilidade de pegar essa energia, por exemplo, da rede, no horário noturno, por exemplo, com uma energia praticamente grátis, né? E daí você traz essa energia para dentro da sua bateria e despacha ela no horário mais pico, que seja mais caro, né? Então, isso é bem possível de você fazer, né? Então, eu vou mostrar algumas fotos aqui. O Douglas está com um pouco de dificuldade de conexão, enquanto isso a gente vai aguardando ele. Eu vou mostrar um pouquinho da capa da Globo Rural, o que eles falaram essa semana, para a gente começar a fazer algumas energias, algumas análises aqui. Deixa eu ver se esse daqui já é o Douglas. Entrei, Fala, Marco. Tudo bem? finalmente, estava todo mundo falando mal de você, que você não chegava. Tudo bem. Ouvindo eu tava aí, viu? Maravilha. Então, eu fiz uma introdução aqui com o pessoal, mostrando um pouquinho do que você tem feito, né, Thomas? Falando um pouquinho Uhum. sobre a geração híbrida, sobre o armazenamento em baterias, né? As diversas possibilidades que a gente tem aí de geração, seja biogás, seja solar, seja hídrica, seja o próprio grid em horários mais vantajosos, onde a gente armazena e despacha, né? Eu vou mostrar um pouquinho a capa aqui do Globo Rural dessa semana, que eu acho que é bem interessante para ilustrar até um pouco do que a gente está falando, né? Só um pouquinho, por favor. Então, essa foi a capa do Globo Rural, né? Onde eles colocaram um projeto enorme, um projeto da Britos, um amigo nosso também, e um projeto grande de solar que eles fizeram para abastecer uma geração, um armazenamento com baterias e fazer o despacho num projeto de irrigação, né? E daí isso que me motivou a olhar para isso e falar, porra, mas faz sentido isso, né? Será que o off-grid, será que a bateria já é realidade, né? Então essa foi a capa aí da Globo Rural, né? Que mostra sobre a Brides, que implanta o primeiro projeto de geração de... Então, eu falei, poxa, mas o primeiro projeto não é o primeiro projeto, porque eu já vi vários projetos, né? Você mesmo está há quantos anos nisso, né, Thomas? Se você puder falar um Ma- pouquinho Marco, o que você já fez aí. nós fizemos o primeiro em 2016, né? Foi o primeiro, acho que junho de 2016 foi o primeiro projeto, né? Foi uma distribuidora de medicamentos veterinários, né? Tá? É um sistema de 12 quilowatts lá, tá?
e a gente utilizou aí os sistemas da Outback Power, né, que hoje foi comprada pela Alfa, eles estão no Brasil aí já há muitos anos, né, a Alfa, e utilizamos os sistemas deles, né. Fizemos um sistema de 12 quilowatts do sistema híbrido com 28 baterias, né, de 106 amperes-hora cada bateria. E o foco desse projeto, assim, o principal dele era dar backup, né, para as cargas, né, backup para os refrigeradores que o cliente tinha lá, então, para condicionar esse medicamento, tá? O medicamento precisa ficar condicionado numa temperatura entre 2 e 8 graus, e aí quando caía a rede, ele tinha problema com isso, né? E era um local com uma rede bastante instável, né? Aí está a foto da cobertura, né? A primeira etapa foi essa da esquerda aí, né? A gente tirou com o drone essa foto. Foi a primeira etapa, e é aí que está esses módulos que estão conectados nos inversores híbridos, tá? Nos inversores da Outback, tá? O da direita, depois nós fizemos uma ampliação com o sistema on-grid normal. Aí utilizamos o inversor da Fronius, né? Então esses módulos da direita aí é um outro sistema que trabalha em paralelo aí, né? Esse foi mais para a gente aumentar a quantidade de... Na verdade, Oi. Só para o pessoal entender, quem tá... Então, você na verdade instala as placas, né? Por uma questão de geração. Então, você tem as placas solares que geram energia elétrica. Exatamente. E essas placas alimentam um conjunto de baterias por meio de um inversor, que são a energia armazenada nas baterias. Não necessariamente a gente precisa usar energia solar. Eu posso usar a energia do biogás, eu posso usar um projeto hídrico, eu posso usar a própria energia da rede, eu posso usar uma bicicleta com dínamo para carregar essas baterias, correto? Exatamente. O equipamento da Outback consiste, então, num controlador de carga, né? É no controlador de carga, tá? No controlador de carga que estão conectados os módulos fotovoltaicos, tá? Então, eles fazem o controle do carregamento, né? Por exemplo, porque a energia, a potência solar ali é muito variável ao longo do dia, né? Então, o controlador de carga, ele faz o carregamento das baterias, então, homogêneo, né? Para as baterias, falando simplificadamente, homogêneo para as baterias serem carregadas, tá? Do controlador de carga vai para o banco de bateria e o banco de bateria está conectado no inversor carregador, certo? Esse inversor faz, então, a inversão de corrente contínua, que é o que veio dos módulos, né, energia solar que veio dos módulos, e converte, então, em corrente alternada, tá? E ele é carregador também porque ele consegue carregar pela rede, tá? Então, ele carrega pelos módulos, na verdade, pelo sol, uma fonte de energia são os módulos fotovoltaicos, e a outra fonte de energia é a rede, tá? A terceira fonte de energia é a bateria, né? Também em corrente contínua. Eu tenho duas fontes em corrente contínua, então eu tenho o módulo e a bateria, e eu tenho em corrente alternada, eu tenho a rede, e também alguns sistemas da Outback, não esse aqui, eu posso colocar um gerador diesel ou biodiesel, né? Então a gente pode, sim, começar a falar a mesma língua, né? Em sistemas que estão já instalados com biogás ou com solar, a gente consegue entrar com esse equipamento ainda com mais uma fonte alternativa, né, de energia, né? Inclusive um aerogerador eu consigo conectar nesse sistema aí também. Qualquer fonte de corrente contínua a gente consegue colocar nesse sistema. Né? E agora, fonte de corrente alternada também. Né? Quando a gente está olhando para a bateria, quer dizer, é investimento, solar é investimento, é só despesa, né? Como é que a gente ganha dinheiro com isso? Me conta. Então, o que Você achou que fosse calibre dessa pergunta, hein? Pergunta difícil, né? A gente começou com esse sistema aí, foi o primeiro sistema em 2016, e a gente desde lá está apostando muito nisso, né? De que vá decolar essa tecnologia também aí, né? Junto com as outras fontes, vá pegar corpo também os sistemas híbridos, né? A gente teve alguma dificuldade ao longo dos anos aí, das coisas não acontecerem muito bem, né? A gente está se falando muito da norma de inversores híbridos, mas essa norma ainda não saiu, né? Então isso foi uma dificuldade, tá?
esse sistema que eu te mostrei aí, mostrei para o pessoal aí, Marco, em 2016 a gente conseguiu conectar ele na rede porque a empresa conseguiu fazer Inmetro desse inversor aí, tá? Foi ensaiado esse inversor, a Outback ficou um ano ensaiando o inversor e conseguiu a certificação em metro, tá? Um ano depois nós conectamos na rede da RGE com o certificado em metro, tá? Um ano depois a gente fechou um outro negócio parecido com esse e mandamos o projeto para a concessionária e eles negaram a conexão, porque o Inmetro tinha sido suspenso desse equipamento. E permanece suspenso até hoje, tá? Então, assim, ó, tem uma insegurança jurídica também, segurança regulatória, vamos chamar assim, né? Que também, vamos dizer, dificulta um pouco a coisa, né? Então, o que a gente tem feito? A gente tem conectado os sistemas, então, sempre com um inversor on-grid, homologado, tá? E ele trabalha assim quase que como uma espécie de off-grid ainda, né? Apesar dele poder injetar na rede e fazer a injeção na rede, não só puxar a energia da rede, mas injetar na rede, tá? E ele tem o sistema de antilhamento. Quando cai a rede, ele faz o antilhamento, ou seja, ele deixa de injetar na rede, né? E fica só trabalhando internamente pelas baterias, né? Pela autonomia das baterias. Eu queria pedir para vocês aí, se vocês puderem clicar nos coraçõezinhos aí, porque daí o Instagram reconhece que vocês estão gostando e convida mais pessoas da nossa rede para entrar na live, tá? Agradeço aí a ajuda de vocês. Agora, uma coisa legal, Thomas, é explicar para o pessoal como é que são as oportunidades de negócio com a bateria e com esse inversor, né? Uma coisa legal é mostrar que você consegue ficar praticamente independente da rede. Esse é um dos negócios legais, né? Quer dizer, você carrega com sua fonte de geração solar ou você carrega com qualquer outra fonte que você quiser. E você praticamente pode se desconectar da rede porque você está simplesmente usando a energia da sua geração e consumindo na sua carga, se tornando completamente independente da rede. Exatamente. Né? Isso é possível, né? E a gente não fica vulnerável aí, porque assim, ó, tem muitos locais onde a rede tem muita queda de tensão, né? A rede é ruim, né? Aí esse sistema tu consegue quase que como estabilizar internamente as tuas cargas, né? É uma das configurações. Então, ele tem várias configurações e cada configuração vai atender uma determinada característica, né? Os nossos projetos, no geral, eles estão projetados para trabalhar como backup, né? O cliente, assim, quer um backup na hora que falta energia, né? Esse caso do medicamento, então, o cara tem lá os refrigeradores e quando cai a rede, ele não tem o problema de perder estoque, né? E o estoque dele é bastante caro dentro do refrigerador. Então, esse foi o investimento. Ele não tinha local para colocar gerador diesel, local físico, né? E o problema de barulho também ia atrapalhar bastante, né? Então, ele fez essa opção no sistema fotovoltaico. E o sistema fotovoltaico, ele ajuda a se pagar, né? O gerador diesel não, o gerador diesel é só despesa, né? E ele também é mais confiável, assim, porque o gerador diesel, se tu não dá manutenção correta nele, ou não starta ele de vez em quando, né, não faz ele funcionar de vez em quando, ele também, quando tu precisar, pode ser que ele te deixe na mão, né? E o sistema da Outback não, então ele está diretamente trabalhando, né, e está sempre... Então aqui a gente mantém as baterias carregadas para backup, mas a gente pode ciclar, né, pode ciclar a bateria, ou seja, pode tirar a energia da bateria. Eu posso chegar num horário, sei lá, a gente estudar tarifa branca, então tem uma série de possibilidades que tu está preparado para depois para fazer as suas escolhas, né? Uma das possibilidades bem bacana, que ainda não está aprovado, né, Thomas, é a possibilidade de você gerar, né, ou de você consumir na rede num horário mais barato e exportar para a própria rede no horário mais caro. No horário mais caro. Esse acho que é a cereja do bolo que está todo mundo procurando, né? Exatamente. Essa seria aí o sistema perfeito para isso, né? Sim, isso é muito legal. Agora, o dia que for aprovado isso, acabou a tarifa de ponta? Exatamente. Ainda vai todo mundo correr para a ponta para gerar na ponta, não é? Exatamente.
Eu estou colocando aqui, a foto são as baterias aqui, não Essas é? são as Todas. baterias, exatamente. Essas baterias aí, para esse projeto aqui, então, a gente utilizou essa bateria que, para a maneira como ela vai, como eu vou tirar a carga dela, né, que não vai passar de 50% aí a retirada da carga, né, da capacidade da bateria, então ela está Sim, projetada para durar aí pelo menos 8 anos, tá? Então, de 8 a entendi. Mas 10, é 10 possível anos de vai ser a estender esse durabilidade. prazo com determinado, com outras marcas? Como que é? Então, tem o mercado de bateria é o que está evoluindo muito, né? Então, hoje a gente já tem baterias com o dobro de ciclagens aí, né? Eu tenho, essa é uma bateria para 3.000 ciclos, se eu tirar 50% da carga da bateria, né? Então, 3.000 ciclos dividido por 365 dias do ano vai me dar 8,2 anos, aí, um pouco mais de 8 anos, tá? A gente já tem baterias, a bateria da BID, por exemplo, tem, da BID tem para 6.000 ciclos. Nós estamos falando aí de 16 anos, né? A gente já está quase chegando lá no período dos 20, 25 anos aí, que é a durabilidade mínima do módulo fotovoltaico, né? E dos outros sistemas. Entendi. Então, as baterias estão, sim, evoluindo muito, né? E ela precisa baratear um pouquinho. A nossa aposta era essa, né, Marco? Mas assim, ó, como o dólar agora subiu um pouquinho, eu acho que se não tivesse subido o dólar aí, esses sistemas hoje estariam mais baratos, sem dúvida nenhuma. A gente teria já evoluído aí, né, com mais negócio, sem dúvida nenhuma. Mas é uma tendência, Entendi. né? A bateria vai baratear, os equipamentos vão baratear e isso vai ser uma tendência, né? Entendi. E eu vejo assim, Marco, assim, ó, como é, 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 se no horário de ponta, né, a concessionária, se a gente pudesse trabalhar junto com as concessionárias, ou seja, se no horário de ponta a concessionária incentivasse um consumidor e gerador, né, a instalar um sistema desses e o cara se desconectar na ponta, né, ele ficar usando as próprias baterias, imagina com a mesma rede quantos novos acessantes a concessionária poderia ter, sem investimento de rede, né? Sim. Entendeu? E na verdade acabaria com o horário de ponta, né? Porque todo mundo investiria Exatamente. nesses horários, né? É. Então era só o governo sinalizar qual que é o horário de ponta, porque daí todo mundo vai operar nesse montante de energia, né? Pegando no Uhum. horário mais barato e jogando no horário mais caro, na verdade. Exatamente. É. Haver, sei lá, uma espécie de financiamento aí para esse tipo de investimento, a gente trabalharia em sinergia com a concessionária, né? Eu acho Sim. que é um Então, uma, modelo bem legal. é, uma coisa legal que eu coloco aqui, deixo aí para o pessoal que poder entrar no nosso link lá, tem um link lá chamado Planilha de Viabilidade. Manda um e-mail para a gente, se cadastra, e daí a gente manda para vocês um estudo de viabilidade, mostrando para vocês os cálculos que o Thomas fez junto conosco, para a gente mostrar como é que são os custos de bateria, como é que é o custo de um projeto, para ver se é viável para você, né? Ou para você como cliente, ou para você como integrador. E da ideia é a gente se aproximar, então conta com a experiência do Thomas, não é isso, Thomas? O que você acha? Isso, a gente fez alguma coisa junto hoje, né, Marco, para que está acessível aí, né? Mas pela nossa experiência, os projetos que a gente fez, assim, não entrando muito no detalhe de números, assim, que a gente também não lembra mais, mas quando tu coloca um sistema on-grid junto, por exemplo, um sistema convencional junto, né? E tu elege cargas principais para atender, né? Por exemplo, assim, a gente tem aqui em Santa Rosa um escritório de contabilidade com 60 computadores conectados ao sistema híbrido, tá? É um sistema de 9 quilowatts de inversores, né? E então eu tenho lá 60 estações de trabalho, então era um lugar com problema também, toda semana dava queda de tensão e queda de rede e o pessoal ficava sem trabalhar, né? Caía servidor e hoje todo mundo depende do sistema, tu não trabalha, não faz mais nada sem sistema, né? Então assim, ó, parava o pessoal por 15 minutos, aí depois até reiniciar o servidor e tal. Então foi uma solução que o pessoal achou e o investimento se justificou, né? Mas tirando isso, ó, sem contar isso, né? Quando tu coloca junto um sistema convencional, por exemplo, nesse escritório de contabilidade, a gente tem 9 quilowatts de inversores híbridos e um banco de baterias. Além disso, eu tenho mais 30 quilowatts de on-grid convencional. Então, esse on-grid convencional vai injetar na rede e vai para fazer praticamente zerar a conta lá e pagar a taxa mínima mensal, né? Que é uma entrada trifásica, né? Então vai pagar os 100 quilowatts
hora por mês. Então, se eu colocar junto um on-grid, aí a gente pode falar aí de 7 anos e meio, o sistema completo se paga, né? Entendi. Então, assim, ó, o importante é eleger cargas principais, vamos dizer assim, ó, que se precisa para continuar operando na ausência de rede, né? Aquilo que tu quer dar backup, que é muito importante para ti. E junto fazer um sistema convencional. Aí a gente chega a números bem interessantes já, mesmo para a realidade de hoje. Então, para a gente fazer um apanhado do que a gente está falando, né, Thomas, o que eu resumiria aqui pelo que a gente está falando é: novidade não existe nenhuma, né? Então você já faz isso há 4, 5 anos atrás, né? Exatamente. Apesar de ser uma solução nova, quer dizer, tecnicamente é possível se fazer, já É existe possível, produto, sim. já existe inversor, né? Ainda carece de uma certa regulamentação por parte da Anatel, né? Desculpa, da ANEL, Danel, aham. né? Mesmo sem a regulamentação, já permite que você faça algumas operações de desconexão da rede de abastecimento de carga interna, sem conexão para exportação de energia, não é Exato, verdade? aham. Isso. Uhum. E os custos, claro, ainda são altos, porque ainda não tem uma escala monstruosa, como tem já nas outras tecnologias, como solar e biogás, mas As ele vem próprias caindo. empresas, né, ainda não conseguiram ganhar escala, né? Os próprios fornecedores ainda não conseguiram ganhar escala, né? Mas aos Isso. pouquinhos está aumentando isso, né? Para algumas situações já é viável economicamente, né? Isso acho que tem que ser avaliado pontualmente, quais são os benefícios de cada solução, de cada local, né? Uhum, Principalmente para quem uhum. não tem acesso à energia elétrica, a única alternativa é o diesel, aí acho que começa a fazer sentido o inversor off-grid com as baterias, não é mesmo? Exato, aonde não tem, vamos dizer, aonde não tem rede elétrica, né? Principalmente o mercado que tu atua bastante aí, que é o de fazendas, né, e do agronegócio. Há locais, por exemplo, que tu precisa de energia e não tem rede, né? Então, um sistema desses vem muito bem, né? Vem muito bem porque tu consegue ser autossuficiente. Ele pode trabalhar conectado na rede como ele pode ser off-grid puro, né? Ele pode ser um sistema off-grid e vai trabalhar só pelas baterias, né? Pelas baterias e pelos módulos solares ao longo do dia, É. né? E bateria também é uma coisa que já tem no Brasil, né? Quer dizer, hoje você consegue comprar bateria até no Brasil, não é um negócio do outro mundo, né? Não, esse A sistema, tecnologia. inclusive, da Outback, eu posso colocar qualquer bateria nele, né? Posso colocar uma bateria nacional, uma bateria. Nós optamos pela própria bateria da Outback, né? Mas pode colocar a bateria da BYD. A gente pode colocar várias. Tem uma possibilidade grande de baterias que é para trabalhar junto com o sistema, né? Inclusive com marcas nacionais aí, né? Inclusive com marcas nacionais, que são mais baratas, aí, mais acessíveis, né? Isso. Bacana, Thomas. Então, queria agradecer você em nome das pessoas que estão assistindo, você compartilhar conosco a sua experiência dos projetos, né? Quantos projetos você já fez com bateria, Thomas? 6 projetos. 6 projetos, né? 6 projetos aí nos últimos Escala não quatro é um anos. problema, quer dizer, a gente pode fazer de qualquer tamanho, na verdade. Pode fazer de qualquer tamanho, sim. Tem que sentir a necessidade, ver o que realmente precisa, né? Não tem assim muita limitação de tamanho. Claro, eu tenho, por exemplo, assim, eu posso por fase colocar um determinado número de inversores, né? Então eu teria que, quando a carga é muito grande, setorizar os inversores e as fases para para determinadas cargas, entendeu? E atender aquelas, né? Eu não consigo assim, tu vai me dizer, me faz um sistema para atender 300 kVA, 300 kVA assim, independente de onde for. Então esse sistema não é o adequado. Aí a gente teria que trabalhar com outros inversores maiores que atenderiam a carga como um todo, né? Esse sistema que a gente está mostrando, eu tenho uma limitação, sim, vamos dizer, por circuitos, né, elétricos, mas dá para atender grandes potências, sem dúvida nenhuma, né? A gente É pode só ir atender isso. replicando os circuitos, né? Exatamente, exatamente. Então precisa entender lá como que a instalação foi feita para daí fazer o projeto. Tá? Mas Entendi. assim não tem, Bacana, não tem então. limite, não. Né? Então eu deixo a possibilidade do pessoal pegar o link lá na bio, pega o link da planilha, estudo de viabilidade, daí a gente encaminha o estudo de viabilidade que nós fizemos junto, o contato do Thomas, caso queira conhecer os projetos do Thomas, conhecer a experiência dele, ele está totalmente aberto. Como é que é a sua empresa, Thomas, se quiser falar? A nossa empresa chama Solar e Energia, tá?
Nós ficamos aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Rosa, mas atendemos o estado todo do Rio Grande do Sul e, na verdade, o Brasil todo. Mas os negócios nossos normalmente são aqui no Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul, Nessa Santa região, né? Catarina, né? A gente saindo um pouquinho mais, mas Entendi. atendemos aí as demandas do pessoal aí. E se quiser saber um pouquinho mais, aí a gente troca ideia. O nosso departamento técnico aí já está bem preparado. A gente já aprendeu bastante nessas 6 instalações. É mais complexo, né? Você tem que saber bem qual é a carga que você vai alimentar, que você vai abastecer, né? Tem que conhecer, porque tem potência de partida, tem picos, então tudo isso a gente já aprendeu bastante aí nos últimos anos, né? E podemos compartilhar com a turma aí. Ficamos bem Ah, abertos aí para contatos aí, tá bem? ótimo. E obrigado pela Maravilha. oportunidade, viu, Marco, de abrir aí para a gente conversar com vocês aí, Imagina. tá Eu que bem? agradeço, a gente está sempre aprendendo. Obrigado, Thomas. Obrigado, pessoal que está assistindo. Então, eu vou deixar Valeu. gravada lá no IGTV, né? Agradeço aí quem clicou no coraçãozinho, mais gente conseguiu participar. E a gente, até a próxima terça-feira com um novo tema aí. Obrigado, Thomas. Grande abraço. Obrigado, grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, Valeu. tchau.